ensaio hoje, é a primeira oportunidade de algo que nós vamos, de alguma forma, trabalhar para apresentar daqui para frente, pelo menos por algum tempo, né? Livros do dia a dia. Pesquisamos, procuramos saber quais os livros que mais têm sido lidos, estudados, têm sido pesquisados, e a gente encontrou muitos livros. E entre eles a gente então vai trabalhar alguns deles, tá? Nós temos aqui um primeiro livro que vai inaugurar o nosso estudo, não é? É esse aqui, ó. É o livro de George Orwell, né? Então, 1984 é o livro. Então, tá aqui. Vamos ver sobre o livro, tá? Aqui diz assim: o livro 1984 de George Orwell é considerado um clássico da literatura e tem sido um sucesso de vendas desde a sua publicação em 1949. Ao longo das décadas, tem sido amplamente discutido e analisado por críticos literários, acadêmicos e leitores em geral, e é considerado uma das obras mais influentes do século XX. O livro apresenta uma visão sombria e distópica de um mundo futuro em que a liberdade e a individualidade são reprimidas pelo poder autoritário do Estado. Quer dizer que a ideia é que no futuro, não é, o Estado vai ter um poder muito maior sobre as pessoas. Olha, para o bem de todos. É supranecessário que tivéssemos, não é, realmente esse poder de maneira que fosse dado certas liberdades aos seres humanos, mas que alguma coisa fosse assegurada. O Estado é como uma família, tá? É uma família. Então, deve haver liberdade entre os membros da família, mas deve haver limites para o bem da família. Não sou a favor da ditadura. Eu sou a favor de uma democracia verdadeira, não essa democracia falsa que tem aí. Essa liberdade que tem aí é só um engano que existe para que quem verdadeiramente domina a massa continue mantendo esse domínio. E quem é que domina? É um número irrisório de pessoas, mas que tem muito dinheiro. Tudo corre para favorecer a vida deles. Ele coloca: vocês têm liberdade, e dá liberdade para todo mundo se matar, se destruir, se falar mal um do outro. Eles estão lá em cima, ninguém trisca nele, ninguém toca neles. Ele dá essa liberdade para que eles tenham liberdade, que com essa desorganização eles possam continuar no domínio, no poder que eles têm. É uma coisa diabólica. A gente pensa que tem liberdade e não tem. A gente pensa, né, que somos livres e não somos. Tá bom? Muito bem. O livro apresenta uma visão sombria, distópica, de um mundo futuro em que a liberdade e a individualidade são reprimidas pelo poder da autoridade do Estado. A sua mensagem impactante e atemporal continua a ressoar com as pessoas de todo o mundo, e o livro continua a ser amplamente lido e estudado em escolas e universidades em todo o mundo. Resumo do livro. Em 1984 é um romance distópico escrito por George Orwell e publicado em 1949. A história se passa em um futuro sombrio e opressivo, no qual o Estado totalitário controla todos os aspectos da vida dos cidadãos. Todos os aspectos é complicado. Aí sim, esse aí é negativo.
Através dos olhos do protagonista, Winston Smith, o leitor é levado a explorar a natureza do poder, da liberdade e da verdade em todo o mundo, em que a história é constantemente reescrita e a realidade é manipulada pelo Estado. Winston se rebela contra o sistema e começa a questionar as normas impostas pelo governo, levando-o a descobrir a verdadeira natureza do poder e da opressão. O livro explora temas como o controle social, a propaganda, a vigilância e a supressão da liberdade individual e é considerado uma crítica mordaz aos regimes totalitários do século XX. É feita uma propaganda que só é país, só é democracia um modelo. Os outros modelos não são. É feita essa, né? Claro, o capitalismo é quem diz, olha, esse modelo aqui, ele é a democracia, o resto não é. Agora, esse modelo que serve ao capitalismo, só tem um que tem o poder sempre, nunca sai do poder, é o capital, a grana. É ele que financia os candidatos, é ele que financia a legislação, é ele que financia tudo. É uma ditadura disfarçada. Não, mas ela diz, não, mas isso aqui é a democracia. Ela tem dinheiro, ela tem a mídia e ela trabalha a cabeça da gente de que somente esse modelo é que é democracia. O resto não é democracia. Entendeu? Então é feito esse trabalho. Autor e contexto. George Orwell foi o pseudônimo de Eric Arthur Blair. Nascido em 25 de junho de 1903, na Índia Britânica. Só aí já há uma ditadura. Ele foi um escritor, jornalista e ensaísta inglês, conhecido por seus ensaios críticos e suas obras de ficção distópica, como 1984 e A Revolução dos Bichos. Blair frequentou escolas em Inglaterra e Burma, onde seu pai trabalhava como funcionário público e foi para a Universidade de Cambridge, mas não concluiu o curso. Ele começou a trabalhar como policial na Índia antes de se tornar escritor em tempo integral. Orwell escreveu 1984 em um momento de crescente preocupação com o avanço dos regimes totalitários na Europa e no país dele, e na Índia, né? Pelos ingleses, que era democracia lá na Inglaterra, democracia dentro daquele modelo falso. Né? Nas colônias não tem isso não, na colônia é colônia, não tem democracia. Então ele estava vivendo isso, da Inglaterra. Cristãos, protestantes, né? Os regimes totalitários na Europa, particularmente a União Soviética, claro, né? Como naquela época havia a União Soviética, então tudo era democracia. Somente a União Soviética não era democracia, mas o resto tudo era, inclusive a ditadura britânica sobre a Índia, tá bom? E sobre todas as colônias, né? Então vamos lá. Particularmente a União Soviética, que ele criticou em seus ensaios e em suas obras de ficção. Ele acreditava na importância da verdade e da liberdade individual, o que é falso, não existe liberdade individual, né? Não existe. E não deve existir mesmo, não. Olha, vivemos uma época agora que, por exemplo, essa liberdade que é dada à religião, ela é perniciosa. As pessoas, o joio,
dentro das religiões, usam essa liberdade para prejudicar a si e prejudicar os outros. Entendeu? Então a religião não é culpa da religião, é culpa desses que usam a religião para esses crimes, porque é religião, é permitido. Entendeu? Então vamos lá. Ele acreditava na importância da verdade e da liberdade individual e temia que o controle governamental excessivo pudesse levar a uma sociedade sem liberdade e sem individualidade. Ué, mas isso não existe. Isso é mentira, isso é falso. Liberdade individual? Em lugar nenhum existe isso. Né? Em lugar nenhum. Os únicos que têm liberdade real são os verdadeiramente ricos. Eles fazem o que querem, compram quem eles querem. O resto não tem liberdade individual. Isso é mentira. Isso é uma das mentiras que o capitalismo desenvolve e muita gente acredita. Tá? Então, muito bem, verdade e da liberdade individual. E temia o controle governamental excessivo, né, pudesse levar a sociedade sem liberdade e sem individualidade. 1984 foi escrito em uma época em que o mundo estava em transição com a Guerra Fria, em pleno andamento, e os regimes totalitários ganhando força em todo o mundo. O contexto nacional e mundial em que 1984 foi escrito foi marcado pela Segunda Guerra Mundial e pela Guerra Fria que se seguiu. A Europa estava dividida e as tensões entre leste e oeste estavam em alta. A União Soviética, que havia lutado ao lado dos aliados durante a guerra, estava se tornando cada vez mais repressiva e controladora. Veja a propaganda, né, política, né? Quer dizer, a União Soviética, sim, a Inglaterra, que extrapolava todos os direitos humanos na Índia e em outros países, não. Isso aqui é democracia, isso aqui vale. O de lá não vale, isso daqui vale. Propaganda, entendeu? O que mais? Estava cada vez mais repressiva e controladora. E muitos intelectuais e escritores estavam preocupados com o avanço do comunismo. Isso assusta os intelectuais que são favoráveis à exploração do homem pelo homem. Tá? A ideia é assim, o bom para o ser humano é que pobre continue pobre e rico continue rico, cada vez mais rico e explorador. Isso é bom para todo mundo. Essa é a ideia desses intelectuais. Tá? Então vamos lá. Cadê o avanço? O mundo estava mudando rapidamente e Orwell temia que a liberdade individual, que não existe, é mentira, né? E a verdade estivessem sendo ameaçadas. 1900 ameaçadas. Não existia, nem ameaçada podia ser, né? Deixa eu anotar aqui algo aqui. Muito bem. Então, muito bem, né? Vamos lá. E a verdade estivesse sendo ameaçada. 1984 foi escrita como uma crítica mordaz aos regimes totalitários e como um alerta sobre o perigo da suspensão de liberdade individual. É insistir numa mentira, entendeu? Numa mentira. Tá? Nem ele, o escritor, era livre. Porque também não pode haver. Do mesmo jeito que gente boa existe e pega a liberdade e faz coisas boas, existe joio, existe gente ruim demais. Gente que encontra na maldade a realização pessoal. Como é que vai dar liberdade? Porque se der liberdade para um, tem que dar liberdade para o outro. Entendeu? Então, primeiro, não existe. Né? E os que têm essa liberdade, que são os verdadeiramente ricos, eles usam para o mal, porque eles são gananciosos, eles não estão preocupados se você passa fome, eles estão preocupados em aumentar, em acumular riqueza, e para acumular riqueza, ele tem que tirar de você.
Ele tem que arranjar um jeito de tirar seu e meu para acumular no deles. Eles não estão preocupados se o resto está passando mal. Eles estão preocupados com eles. A ganância é muito grande. Entendeu? Então, os únicos que têm liberdade agem dessa forma. Então, não há liberdade para os outros. Isso é mentira que o Orwell, né, está vivendo, acreditando que existem essas liberdades individuais que estão ameaçadas. Já não existem. Né? Considerações. Embora 1984 seja um romance, o autor George Orwell faz uma série de considerações profundas sobre o tema central do livro, o perigo do totalitarismo e da supressão da liberdade individual. Abaixo estão 20 das principais considerações do autor. Né? Então veja aqui. Primeiro, controle da informação é uma ferramenta poderosa para manter a população sob controle e submissa ao governo. Sim e não. Sim e não. A gente vê, a gente está vivendo, inclusive, isso, não é só no Brasil, não, no mundo. Estamos vivendo, não é, a liberdade de se passar qualquer informação e o prejuízo que isso dá, a divisão que isso produz, o alimento que isso é para a ignorância de muita gente. Entendeu? Qual é o prejuízo maior? É tirar a liberdade ou deixar, limitar essas informações ou deixar essas informações livres e produzir a divisão que está? Responda. O que é que você faz em sua casa? Você deixa todo mundo, né, livre para falar o que quer, pensar o que quer e agir o que quer? Ou tem limites? É você que decide. Como é que você faz na sua casa? O Estado, o país tem que ser a mesma coisa. Tá? Segundo, o poder totalitário é mantido, isso no livro, né? O poder totalitário é mantido através da repressão da individualidade e da privacidade. Sim, sim, né? Enquanto, por exemplo, eu não tenho o que esconder de mim, da minha vida. Então por que eu estou preocupado de alguém estar sabendo o que é que eu faço, o que é que eu sou? Entendeu? Agora, se for para a segurança do coletivo, isso talvez tenha que acontecer. Eu não tenho que esperar alguém prejudicar a comunidade para depois eu agir em relação a ele. Não. É para isso que existem, então, as inteligências, né? Dentro das polícias. Por exemplo, agora, recentemente, estão trabalhando para saber quais são os grupos violentos que estão na internet incentivando pessoas a fazerem crimes, cometerem crimes nas escolas. Entendeu? Então tem que ter uma privacidade. Não pode haver essa liberdade, né? Cada um fazer escondido e ninguém ficar sabendo, não. Né? É por isso que o Telegram está saindo do ar. Porque ela encobre bandidos. Ela esconde bandidos. Então não serve para a sociedade. Ela termina protegendo pessoas boas, mas pessoas ruins também. Né? E essas pessoas precisam ter limites. E ela não quer dar. Então ela não serve para a comunidade. Na sua casa você deixaria o Telegram fazer o que quisesse? Né? A gente fala nos outros, mas dentro de casa a gente age de maneira diferente. Tá? E o Estado é uma família. Terceiro, o medo é usado como uma ferramenta para manter a população sob controle. Sim, o medo no totalitarismo. Mas a falsa esperança é tão prejudicial quanto o medo. E a falsa esperança é usada na nossa sociedade e nesse sistema que nós vivemos. Essa mentira, todo mundo pode ser rico. A vida pode ser boa para qualquer pessoa. Isso é mentira. O capitalismo não pode ter uma maioria onde as pessoas estão bem. Precisa de pessoas com problemas, precisa de pessoas passando fome para poder trabalharem de graça ou bem barato para que o rico explore e fique mais rico.
Então, qualquer pessoa pode ser rico. É mentira. Então, tanto o medo é prejudicial, quanto a falsa esperança. Né? Estados Unidos fazem propaganda de que é um país maravilhoso, só que tranca a porta e não deixa ninguém entrar. E lá dentro, mais de 40 milhões estão passando fome, na rua, morando na rua. Entendeu? Então essa falsa propaganda é mentirosa. Ela é tão prejudicial quanto o medo. Entendeu? Então a gente vive no engano, é todo um engano, é tudo uma mentira. Tudo uma mentira para manter o rico cada vez mais rico. 4. A supressão da sexualidade e da intimidade é uma forma de controlar a população. Isso é o que o livro trabalha também. A propaganda é usada para moldar a percepção da realidade e controlar a opinião pública. O Norman, um grande pensador aí, ele disse que nos países totalitários usa-se o cacetete. Nos países ditos democráticos, usa-se a propaganda. Então fica essa propaganda falsa, mentirosa, né? Essa coisa mentirosa de que, olhe, trabalhe muito que você vai melhorar. Não, não. Trabalhe muito para você, né, melhorar. É mentira. Não é o trabalhar muito que faz alguém trabalhar. É ser bandido. Bandido no sentido de descobrir como tirar a riqueza dos outros. Como tirar, né? Então, é toda uma artimanha para fazer com que a propaganda tire dinheiro de você. Tá bom? Tem outras coisas aqui, outras informações, outras, né? Tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, o uso da tortura, né? A religião é proibida ou controlada para evitar que se torne uma ameaça ao controle governamental. Sim, mas não é só lá não, em qualquer lugar tem que ser assim. Não pode dar liberdade para a religião não. É um desastre. Nós temos nas religiões muita gente que usa a religião para o seu bem e para o bem da comunidade, mas a maioria não pensa assim. A maioria quer usar a religião para prejudicar a comunidade, para criar dificuldades para a sociedade. Não pode haver liberdade, não. Mas isso é contra Deus. Não, não é não. A Bíblia diz assim que nós devemos obedecer às autoridades. Entendeu? Que então, se as autoridades entendem que para o bem da comunidade tem que limitar aquela religião, tem que limitar mesmo. Não pode dar liberdade, não pode deixar pessoas más usando a religião como instrumento de prejuízo para a sociedade. É ruim para a religião, é ruim para essas próprias pessoas, é ruim para quem segue elas e é ruim para a comunidade em geral. Entendeu? Então não pode dar liberdade para a religião, tem que controlar mesmo, tem que dar limites. E Deus vai ser adorado, exaltado dentro desses limites. Que Deus é esse que precisa dar liberdade para gente ruim, usar a religião para prejudicar todo mundo? Que Deus é esse? Não. Deus age muito bem em qualquer espaço que der a ele. Esse é Deus. Quem quer liberdade não é Deus. Quem quer liberdade são esses que querem usar a religião para prejudicar os outros. Esses querem liberdade e não tem nada a ver com Deus. Entendeu? Então, aqui a questão da religião é proibida e tal, isso tem que haver, não pode dar liberdade não, porque, vou repetir, os grandes prejuízos para a sociedade foram cometidos em nome da religião. Tá bom? Em nome da religião. Não foi, inclusive, nem é culpa da religião, é culpa do joio nas religiões que usam a religião para prejudicar a sociedade. Tá? Não pode haver liberdade por causa desse tipo de gente que faz parte, né, das religiões. Aqui tem apoios relevantes ao livro, né? São nomes muito interessantes e também tem aqui críticas, né? Críticas ao livro, tá? Tem aqui algumas críticas
considerações para o nosso dia a dia, né? Tem aqui, o problema todo que como hoje é a primeira vez, a gente tem que trabalhar para que o horário, né, dê certo, né? Não possa ultrapassar determinados horários. Então está aqui muita informação sobre esse livro, não é? E que podem ser muito úteis. Aqui tem até o que é que a gente pode aproveitar do livro em relação a Jesus, tá? E aqui lembra assim, quer ver? Algumas coisas, amor ao próximo, perdoar e ser misericordioso, né? Ser humilde e servir aos outros, não julgar os outros, né? Esses 3 ensinamentos aí a respeito de Jesus, tá bom? Então esse é o livro, deixa eu colocar aqui de novo, né? 1984, é o livro que a gente estudou, que a gente tem outros aspectos mais, né? Vou fazer o seguinte, amanhã a gente então continua fechando então, porque tem muita coisa interessante que a gente pode aproveitar desse livro, tá bom? Então tá aqui o livro, né? 1984, tá bom? Ok, dito isso, a gente encerra, louva a Deus por essa oportunidade e amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta, tá bom? Então, Deus abençoe e que hoje seja um dia maravilhoso, abençoador na sua vida, tá? Deixa eu botar aqui a musiquinha e a gente vai se despedindo. Até mais.